assim, 1 Samuel, capítulo 18, 17, diz assim: por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Ou seja, Saul estava cheio de maldade contra Davi. Saul era rei de Israel. Mas a essa altura aqui, ele já tinha matado o gigante Golias. Ele já tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel. Embora Saul ainda estivesse no trono, mas Deus já tinha escolhido Davi. E quis Deus criou uma situação para que Davi se achasse dentro da casa de Saul, dentro do palácio lá em Jerusalém. Deus criou uma situação. E Saul resolveu casar Davi com a filha mais velha dele. Só que essa intenção de Saul era pensando o seguinte: eu vou acabar com Davi. Pois bem, no versículo 18, mas Davi disse a Saul: quem sou eu e quem é minha vida e a minha família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Ou seja, deu o casamento com Merabe. Não teve. Foi só uma intenção. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse, agora eu queria que vocês prestassem atenção nesse verso. E Saul disse: eu lá darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Viu só? Capaz de Saul estava tão perturbado, tão atormentado por um espírito mau, que ele teve essa intenção: não, eu vou casar minha filha com ele, para ela ser um laço para ele. Misericórdia, hein? Mas será que vai dar certo esse intento de Saul? Saul é quem estava com o espírito mau. Davi estava com o espírito de Deus. Será que essa intenção de Saul vai dar certo? Vamos ver de novo. E Saul disse: eu lá darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E aí eles casaram. Davi casou com Mical. Os dois se amavam, né? Agora, olha lá em 1 Samuel 19, versículo 8. Diz assim, 19:8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não estava no trono ainda. Ele estava como um general do exército do rei Saul, que era o primeiro rei de Israel, que Deus já tinha rejeitado. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na sua mão a sua lança. E tocava Davi com a mão a harpa. Davi estava lá tocando, para Saul receber aquele alívio, porque um espírito mau estava atormentando ele. E o versículo 10 diz: e procurou Saul encravar Davi na parede. Saul estava bem perturbado, hein? Querendo matar Davi de todo jeito. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Ou seja, Davi lá tocando a harpa, e de repente Saul, na maldade, pega a lança
E Davi se desviou, a lança encravou na parede. Misericórdia, hein? E Davi, correu, se escapou. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, aquela que ele disse assim, vou dar minha filha para ele, para ser laço para ele, para acabar com ele. Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Olha a mulher que Saul deu para ser laço, para matar Davi, salvando a vida de Davi. Amém? Amém. Salvando a vida dele. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, criativa, né? Muito criativa, inteligente. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que o trouxesse a Davi, ela disse, está doente. Mentiu, né? Mentiu, mas para salvar a vida do marido dela. Está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que viessem a Davi, dizendo, trazei-o na cama para que o mate. Saul estava bem perturbado, hein? Trazer ele na cama para me matar ele. Trazer ele com a cama e tudo, né? Trazer ele com a cama e tudo, para me matar ele. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele disse, deixa-me ir, porque hei eu de matar-te. Saiu fora. Mical, com duas mentiras, escapou do pai dela, né? E acabou salvando Davi. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Meus irmãos, se os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão ver que Saul mandou mensageiros. Ele ouviu falar que Davi estava com Samuel. E os mensageiros chegaram lá e começaram a profetizar. Aí Saul mandou outros mensageiros, eles chegaram lá e os mensageiros, ao invés de prender Davi, começaram a profetizar. Aí por fim ele mandou os terceiros mensageiros que chegaram lá naquela escola de profetas, de discípulos de profeta, e Samuel presidindo eles, e os terceiros mensageiros começaram a profetizar também. Aí Saul resolveu ir, eu mesmo vou. Quando Saul chega lá, ele começa a profetizar também, e ficou ali sem as suas vestes, que vergonha, né? E caiu no chão e ficou lá estendido lá. Conseguiu o que contra Davi? Um homem cheio de maldade, um homem atormentado por um espírito maligno, rejeitado por Deus, por causa da desobediência. Tentou matar uma pessoa de Jesus, mas conseguiu. Tentou matar um homem de Deus, porque Davi era de Jesus. Jesus já existia naquela época. Amém? Amém. Ele tentou matar Davi, ele armou cilada, ele fez de tudo, mas não conseguiu nada. Assim também vai ser com os irmãos. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se os irmãos puderem, se nós pudermos ouvir o Senhor Jesus nos falando, nós vamos ouvir Ele nos dizendo, não temas, não tenha medo. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. Nós não devemos